Vamos lá, pessoal, uma questãozinha aqui envolvendo aquelas relações trigonométricas em polígonos, ok? Então ele fala assim, ó, a prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos A e B localizados nas margens opostas desse rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo, no caso, localizou um terceiro ponto, que é um ponto C, que está a 200 metros distantes do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontra esse ponto A. Usando, no caso, um teodolito, que é aquele instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, que é muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo, no caso, observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30 e 105 graus, igual a essa imagem aí. E aí a pergunta que ele te faz é, com base nessas informações, o que você pode afirmar sobre a distância do ponto A até o ponto B, ok? Se a gente olhar, por exemplo, essa imagem aqui, o nosso objetivo é encontrar essa distância aqui, ó, do A até o B. Eu vou chamar de X, por exemplo, ok? O que a gente tem de informação? A gente sabe que essa distância do A até o C é uma distância de 200 metros. Sabemos que o ângulo A mede 105 graus e que o ângulo C mede 30 graus. A gente, se parar para observar, então, é uma questão que eu tenho duas medidas de lado, né, que é o x e o 200, e eu tenho duas medidas de ângulo, que é o 105 e o 30, beleza? Quando a gente tem duas medidas de lado e duas medidas de ângulo, podendo ser alguma coisa desconhecida, a gente usa aquela famosa lei de quem? Dos senos. Então, para resolver essa questão, ó, a gente vai usar a lei dos senos. Como é que a gente encontra a lei dos senos? Como é que a gente usa, né, melhor dizendo, a lei dos senos? Lembra que a lei dos senos ela é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões formadas entre um lado do triângulo e o ângulo oposto, né, com o seno desse ângulo oposto. Então a gente vai montar um lado sobre o seno do ângulo oposto igual a outro lado sobre o seno do ângulo oposto. Então vamos lá começar. Ó. Por exemplo, se eu começar olhando aqui para esse lado x, quem é que seria o meu ângulo oposto a esse lado x? Ó? O ângulo oposto seria esse carinha aqui, o 30 graus. Então, eu já sei que eu posso começar escrevendo assim, ó, x sobre, no caso, o seno desse 30 graus. Beleza? Igual, qual é o outro lado que a gente tem ali naquele meu problema? O outro lado que eu tenho é o 200. Então, preciso colocar quem é o seno do ângulo oposto a esse 200. Só que se eu paro para observar, o meu ângulo oposto ó, é esse B, que a princípio eu não tenho. E aí você pensa assim, caramba, Diogo, então não vai dar para fazer, né? A lei do seno não dá para ser resolvida nesse caso. Só que no caso, ó, se aqui você tem que mede 200 esse lado, lembra que o seno é do ângulo oposto. E como é que eu encontro esse ângulo oposto aqui? Ó? Se eu estou falando de um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Você já tem 105 com mais 30 dá 135. Para chegar até os 180, falta quanto? 45. Então, aquele ângulozinho B, para a gente, vale 45 graus, que é o oposto, né, ao 200. Então, eu consegui ó, montar a minha lei dos senos. Então, x sobre o seno de 30 igual a 200 sobre o seno de 45. Vamos lá lembrar desses valores. Ó. Isso ficaria, então, x sobre o seno de 30. Se a gente buscar lá naquela tabelinha, o seno vale meio. Então, ficaria x sobre meio igual a 200 sobre, no caso, o seno de 45. Se eu buscar lá na tabelinha, é raiz de 2 sobre 2. Para facilitar a minha conta, ó, já posso mandar esses denominadores aqui, 2, embora, e vou aqui, no caso, multiplicar isso cruzado. Vai ficar ó, x vezes a raiz de 2, então x raiz de 2, igual a 200 vezes 1, que daria 200. Como nosso objetivo é encontrar o x, joga essa raiz dividindo. Então vai ficar 200 dividido pela raiz de 2. Como a gente sabe que não é legal ficar essa raiz embaixo, precisamos racionalizar. Então eu multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. E aí multiplicando isso, ó, eu vou encontrar que o x vai ser 200 raiz de 2, que é a parte de cima. E embaixo eu teria a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é a raiz do 4, que vale 2. E aí, fazendo a divisão, ó, 200 por 2, isso dá 100. Então, ficaria 100 raiz de 2. Essa é a minha distância em metros, que é a alternativa D. Ok? Então, fechamos. Mais uma questão. Essa foi a lei dos senos.